Boa noite, Igreja do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração, hoje, agora e todo sempre. Amém? Amados, hoje nós precisamos falar de algo muito importante para a nossa vida, que é a presença de Jesus. A presença de Jesus no nosso viver. A presença de Jesus no nosso dia a dia. Quão importante é essa presença do Senhor no nosso viver. É muito bom estar na presença de Jesus. Eu quero dizer que, longe da presença de Jesus, nós estamos longe do seu cuidado, longe do seu favor, longe do seu amor e de tudo aquilo que pode trazer alegria e paz ao nosso coração. Nós temos que insistir de estar na presença de Jesus. E eu quero dizer para você que essa é a vontade do Senhor, que nós venhamos a estar na sua presença, e Ele nos prepara para que nós estejamos para sempre na sua presença. Só que o inimigo de nossas vidas, o diabo, o inimigo faz com que nós não estejamos na presença de Jesus. O inimigo tenta, de toda forma, nos afastar de Jesus. E nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos olhar para os dias que são maus e precisamos também atentar para o nosso viver e de como nós estamos vivendo. O que é que nós estamos fazendo durante o dia todo, se aquilo que nós estamos vivendo nos leva ou nos faz ter a presença do Senhor Jesus. Talvez a gente não tenha resposta para isso, mas se nós fizéssemos uma pergunta para o Senhor Jesus, se a nossa vivência, o que nós estamos vivendo, o que nós estamos dando prioridade para o nosso dia a dia, no nosso dia a dia, se perguntássemos para o Senhor Jesus se Ele estaria satisfeito com o nosso viver, se aquela forma de viver, se essa forma de viver nos mantém na sua presença, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus nos traria a resposta, sim, não. Então, nós devemos buscar estar na presença do Senhor. É muito bom quando nós estamos na presença do Senhor. O primeiro cântico, dizia, mais de ti. Eu não sei se você meditou, se você atentou para a letra da canção no primeiro cântico, mas o primeiro cântico dizia, mais de ti, menos de mim, né? Isso nos diz que, quando nós estamos cheios do nosso eu, isso nos afasta do Senhor. O segundo cântico fala, Senhor, eu quero mais, eu te busco, eu te procuro, e é no silêncio que eu te encontro. Às vezes, nós estamos, como eu falei hoje de manhã, né, com o nosso coração cheio de muito barulho, e nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. E às vezes é necessário a gente entrar no nosso quarto, se trancar, que no silêncio nós vamos ouvir a voz do Senhor. O terceiro cântico fala sobre a vinda do Senhor, clamamos pela vinda do Senhor, Maranata, né? Tu és a minha luz, Tu és a minha salvação. O Senhor Jesus é tudo para nós, né? O Senhor Jesus é tudo para nós. É na presença de Jesus que nós temos alegria. E o salmista diz, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 84, versículo 10, é melhor um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Salmo 16, versículo 11, diz, tu me farás conhecer a vereda da vida.
a, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Né? Salmo 31, 20, no abrigo da tua presença, os escondes das intrigas dos homens, na tua habitação os proteges das línguas acusadoras. Salmos 140, versículo 13 diz, com certeza os justos darão graças ao teu nome, e os homens íntegros viverão na tua presença. É muito bom quando nós estamos na presença do Senhor, e eu quero meditar com você hoje, para que nós possamos estar hoje e viver, estar na presença de Jesus. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia, Lucas, capítulo 9, a partir do versículo de número 27, e aqueles que forem encontrando, no nome de Jesus, vão ficar de pé, para que a gente possa fazer essa leitura. Quando eu abrir a Bíblia, tá? Em qualquer outro momento, se eu esquecer de dizer, se fique de pé, você abriu essa Bíblia, fique logo de pé, porque nós temos que ter reverência, porque a palavra do Senhor vai ser lida, e nós temos que reverenciar e ter um alto respeito pelo Senhor Jesus. Amém? A palavra de Deus diz, na minha linguagem, NVI, Nova Versão Internacional, diz, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me, mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro eu voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é digno ou apto do reino de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nos dá, Pai, o privilégio de entendermos a Tua palavra nesta hora. Fala aos nossos corações, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir de Ti. E nos faz, Senhor, sair daqui diferentes, alegres, felizes, ó Pai, com o intuito de estar na Tua presença sempre, Pai, no nome de Jesus. Alegra o nosso coração nesta hora com a Tua palavra, é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Poder sentar? O que é que esse texto que nós lemos está falando? Esse texto nos diz o quão é difícil seguir a Jesus. Ou podemos aqui implementar uma tradução, o quão difícil é estar na presença de Jesus. O quão difícil é estar na presença de Jesus. Jesus está falando aqui, está se referindo aqui nesse texto, para os seus discípulos, para aqueles que estavam junto com ele da sua caminhada. Tinha ali fariseus, tinha escribas, tinha aquelas pessoas que se alegravam de estar na presença de Jesus, que não propriamente dito eram os seus discípulos, estavam ali, né? Mas Jesus está falando essas palavras aqui para os seus discípulos. Jesus está falando aqui para pessoas que queriam ser seus discípulos, mas que o traduzir desse texto aqui traz também aplicações muito importantes para nós, para que nós possamos pensar acerca de estar na presença de Jesus. Tá? Serve para todos aqueles que querem seguir, que têm um chamado. Talvez eu esteja falando aqui com pastores, talvez eu esteja falando aqui com missionários, talvez eu esteja falando aqui com missionárias, né? Eu não sei, mas Deus sabe, né? Uma vez que Deus me confrontou, disse, você é pastor? Eu digo, não sou pastor. Você é pastor, você não sabe. Porque anos depois eu estava lá como pastor e eu vim entender, rapaz, né? Então,
Talvez eu esteja falando aqui com pastores, não importa, mas essa palavra é para todos nós, amém? Essa palavra aqui é para todos nós. E essa leitura que nós fizemos aqui, no Evangelho de Lucas, os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, o Evangelho de João não é um evangelho sinótico, ele é um evangelho particular, diferente. O que é um evangelho sinótico? É um evangelho que compartilha, o que um compartilha, o outro compartilha também. Então, essa palavra aqui, Mateus também fala dela, só que a primeira e segunda conversa, tá? Primeira e segunda conversa, a última parte dessa leitura aqui, essa terceira parte aqui, somente é Lucas que fala. Marcos não contempla essa conversa, tá? Ele omite essa conversa, tá certo? Então, esse texto aqui, vamos dizer que ele é mais completo no Evangelho de Lucas. Ele também nos fala, só para título de informação, ele também nos fala de algo importante. Mateus, o Evangelho de Mateus, ele vai situar esse texto no início da vida de Jesus, quando Jesus andava pela Galileia. Já que Lucas aqui, o que ele sugere aqui, é que Jesus está no seu momento de caminhada para o final da sua vida, tá certo? Ele trilha já o caminho da crucificação. Eu prefiro ter esse entendimento aqui de Lucas, tá certo? Porque exatamente Jesus profere essas palavras de o quão difícil é seguir Jesus, porque o caminho que ele vai é o caminho que ele vai se entregar para a morte, da perseguição, onde aquelas pessoas vão prender ele, vão judiar dele e tudo mais. Então, dizendo, esse caminho é difícil, você quer me seguir? Né? Então, eu prefiro ficar com esse entendimento aqui, que o momento desse texto é o momento que Jesus já se encaminha para o final da sua vida. Isso é só para que a gente possa se situar aqui no texto, mas o que é interessante nós pensarmos aqui para que a gente venha entender da importância de estar na presença de Jesus, o que é importante de estar na presença de Jesus. Eu quero trazer aqui três comportamentos que nos impedem de estar na presença de Jesus. No contraponto, nas respostas de Jesus, tá? Tem três situações aqui e três respostas de Jesus. No contraponto, o Senhor Jesus nos dá três atitudes que nós devemos ter para estar na sua presença. E aqui é isso que eu gostaria de meditar com você. E o primeiro ponto nos diz, tá? Que a falta de sobriedade nos impede de estar na presença de Jesus. O que é sobriedade? É você estar ciente, consciente da decisão que você vai tomar, da situação que você está vivendo, do rumo que você quer tomar. Uma pessoa que não está no seu estado de sobriedade, não está sóbria, ela não sabe o que faz, toma decisões de qualquer jeito. E essa falta de sobriedade nos impede de estar na presença de Jesus. E essa primeira conversa aqui de Lucas, capítulo 9, o versículo 57 e 58. O que é que diz o texto? Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Como eu falei, esse texto aqui de Jesus, ele fala para os seus discípulos, fala para aqueles seguidores, acerca de discipulado, né? Mas eu falei que a aplicação serve para todos nós, né? O Evangelho de Mateus sugere que esse homem aqui, ele é um escriba, ou, conforme a sua versão, talvez um mestre da lei. E ele se oferece para estar com Jesus. Ele se oferece para caminhar com Jesus. Ele não é convocado,
Ele simplesmente está ali naquela multidão, ele não é convocado por Jesus, mas ele se oferece. Senhor, eu quero estar contigo, eu quero ser teu companheiro, eu quero ser teu companheiro. Né? Talvez, lendo alguns comentários a esse respeito aqui, talvez aquele homem foi levado por uma emoção de tantas pessoas caminhando junto com Jesus e se alegrando de estar na presença de Jesus. De repente, esse homem, esse mestre da lei, ou escriba, foi levado pela emoção de estar com Jesus. Só que, o versículo de número 58, Jesus responde para eles, olha, as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu, os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. Essa resposta de Jesus aqui, muitos pregadores, até eu já preguei, de forma equivocada, porque, olhando do ponto de vista superficial, às vezes nos traz um entendimento, e esse entendimento que nós temos desse versículo aqui, ele não está errado naquilo que nós pensamos, que muitas pessoas não seguem, por exemplo, a Jesus, não estão na presença, não procuram estar na presença de Jesus, porque não querem sair da zona de conforto. E isso é uma verdade, né? Aqueles que não querem sair do seu conforto, aqueles que preferem estar na sua zona de conforto, aqueles que pensam estar assim, que acham que é melhor isso aqui, estar dessa forma, eles se excluem de estar na presença de Jesus. Né? Sabemos que Jesus, ele é onipresente. Sabemos que Jesus, ele está no coração daqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador. Mas é importante nós estarmos juntos na igreja, para ouvirmos a palavra revelada, para ouvirmos o estudo da palavra, para estarmos em oração, né? É importante a gente se envolver, e às vezes a gente não quer sair da zona de conforto. Essa interpretação errônea, ela tem a sua verdade, mas o texto não está dizendo isso aqui. Tá? O texto diz aqui que Jesus responde para esse homem exatamente aquilo que está no coração dele. É como aquele jovem rico chegou para Jesus, Senhor, mestre, bom mestre, o que é que eu faço para ser rico? Ou para ser salvo? O que é que eu faço para ser salvo? Jesus, sondando aquele coração, sabendo o que é que estava naquele coração, Jesus vai lá e diz, olha, vende tudo que tu tens, né? Vende tudo que tu tens, entrega aos pobres, vem e me segue. Porque Jesus já tinha visto naquele coração que ele era apegado às suas riquezas. Não que Jesus fosse contra as riquezas, não, de jeito nenhum. Nós não podemos ser apegados. Tá? Então, quando Jesus respondeu para o jovem rico, ele baixou a cabeça, entristecido, saiu e foi embora. Ele não decidiu pela salvação dele, porque ele estava apegado às riquezas. Nessa resposta aqui, a mesma coisa. Jesus responde para esse homem exatamente sondando o que estava naquele coração. Ele tomou uma decisão precipitada. Ele não mediu as consequências. Ele não foi sóbrio no seu pensar, ele simplesmente foi levado pela emoção. E Jesus disse para ele, olha, as raposas têm os seus ninhos, as aves dos céus também, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Jesus faz um comentário tão importante do ponto de vista espiritual, e ele se mostra aqui como o Filho de Deus, o Rei, o Senhor dos Senhores, o mandatário da criação, mas ele se mostra aqui como um apátrida, ou seja, aquele que não tem nacionalidade, aquele que não tem pátria, aquele que não tem, né? Eu não sou desse mundo, eu não estou atrás das coisas desse mundo.
nem a minha própria criação, onde os animais racionais têm os seus ninhos, eu não tenho aonde repousar a cabeça, porque aquilo que eu vim foi para trazer a salvação. Você está disposto a trilhar meu caminho de morte para que você tenha salvação? Eu não vim fazer nada para que traga a você conforto. Eu não vim fazer nada aqui para que você nessa vida tenha o seu bem-estar, de jeito nenhum. Eu vim trazer a salvação para você. Então Jesus respondeu para ele, para saber se realmente ele estava disposto para aquilo lá. Porque eu entendo, amados, que tem muitas pessoas que estão hoje, já não estão mais na presença, não se mantêm na presença do Senhor, porque estão enganados. E igrejas que pregam o evangelho, um evangelho falsificado, um evangelho que promete mundos e fundos, e as pessoas vão para ali com o intuito de querer conforto e vida boa. Na realidade, essas pessoas são enganadas, se decepcionam, porque o Senhor Jesus não veio trazer nada para a nossa vida, Ele veio nos preparar para nos levar para a verdadeira vida. Ele veio nos preparar para nos levar para a verdadeira vida. De certo que o Senhor, com a sua mão poderosa sobre nossas vidas, Ele traz para nós tudo aquilo que nós precisamos aqui. Ele nos mantém, Ele cuida de nós, Ele zela por nós, Ele não deixa que o inimigo toque na nossa vida, Ele não permite que ninguém venha tocar em nós. Mas, na realidade, Ele está nos preparando para a vida eterna, para que a gente abra mão do nosso eu. Você está a fim de trilhar comigo o caminho de morte? Matar o seu eu? Eu estou indo para a cruz que vai trazer a salvação para você. É isso que você quer? É isso que você quer? Amados, quando nós entendemos sobriamente que é esse o propósito do Senhor Jesus na nossa vida, nós podemos ter a vida que for aqui, mas o Senhor Jesus nos faz enxergar a verdadeira riqueza que é estar com Ele eternamente para todo sempre, amém? É não abrir mão desse propósito, de estar na sua presença, é não abrir mão de querer estar com Ele para todo sempre. Não se engane com o Senhor Jesus, busque abrir mão daquilo que você é, busque abrir mão daquilo para abraçar aquilo que o Senhor Jesus tem para você, e com certeza você vai ter o cuidado do Senhor, com certeza você vai ter a mão poderosa sobre a tua vida, para te manter aqui ainda nessa vida, mas o melhor está por vir no nome de Jesus. Segundo, a falta de prioridade nos impede de estar na presença de Jesus. Versículos 59 e 60. 59 e 60. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa ir primeiro sepultar o meu pai. E aqui, o Evangelho de Mateus também sugere que esse aqui fosse um discípulo de Jesus. O primeiro estava de fora e se ofereceu para caminhar com Jesus, para ser o seu companheiro. Esse aqui é um discípulo, não propriamente o discípulo que o Senhor Jesus escolheu, aqueles 12 que caminhariam com ele, não, é um discípulo de fora, tá? É um discípulo que está ali sempre com o Senhor Jesus, né? Então, Jesus olhou para ele e disse: siga-me. Mas ele respondeu, 59, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. E aqui também tem um outro entendimento equivocado, que também esse entendimento, por mais que seja equivocado, tem a sua verdade. Tá? Jesus está falando aqui do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista espiritual. Jesus aqui não está falando aqui, não está sendo literal aqui, nessas palavras.
ele usa aquilo de entendimento da época para trazer a mensagem que ele quer para o coração, usando figura de linguagem da época, mas literalmente não é propriamente dito isso aqui que estava falando aqui. O Senhor diz: deixa-me primeiro sepultar o meu pai. O que é que Jesus responde? Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. E você, porém, vá e proclame o reino de Deus. O sentido aqui é espiritual. Tá? O sentido aqui é espiritual. E, como eu falei, Jesus de maneira nenhuma vai falar para nós: olha, não vai enterrar teu pai. Como eu falei, não é literal isso aqui. Não é literal. Mas nós temos que entender o que é que o Senhor está falando aqui e tentar traduzir para nós, para que nós possamos ter esse entendimento e permanecer na presença de Jesus, dando prioridade. A resposta à prioridade está aqui na resposta de Jesus. Ele diz que deixe os mortos enterrar os seus próprios mortos. Isso nos dá logo um entendimento espiritual. Aqueles que buscam a Jesus, buscam a espiritualidade, a vida que o Senhor traz para nós, né? Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. A morte, né? A morte traz separação. O pecado, o salário do pecado é a morte, né? Então Jesus está falando aqui, diz, olha, deixa que os mortos enterrem os seus próprios mortos e os vivos procurem, né? Estar entre os vivos, entre os espirituais. A mensagem aqui é espiritual. Mas Jesus usa essa figura porque ele está falando ali para pessoas que queriam estar com ele, que seguiam alguma coisa, e Jesus situa nos religiosos, sacerdotes e tudo mais. Se a gente ler Números, capítulo 6, versículo 6, há um entendimento lá que aqueles sacerdotes, ou então os nazireus, aqueles que eram separados para o Senhor, eram proibidos de tocar em defuntos. Por quê? Porque eles eram consagrados. E com base nesse entendimento da lei, tá? Com base nesse entendimento da lei, os homens consagrados ao Senhor, separados ao Senhor, eles estavam dispensados da sua obrigação de estar com seus familiares para sepultar os mortos. Eles estavam separados disso aqui, dessa função. Mas, como eu falei, a coisa não é literal. Né? A coisa não é literal. O que ele nos traz o entendimento é o seguinte, que nós não devemos nos relacionar ou estar com aquilo que nos leva para a morte, com aquilo que vai nos separar do Senhor. Ele vai falar aqui que, no versículo de número 60, que proclamar o reino de Deus é algo mais importante, mais sublime, é melhor estar na presença do Senhor. Nós podemos participar de momentos como esse, de estar com os nossos entes queridos, com nossos familiares e sepultar, sim, mas ele tem que ser a nossa prioridade. Ele tem que ser a nossa prioridade. Naquela época do Senhor Jesus, quando ele veio em vida, tinha um entendimento que as pessoas tinham que honrar os seus pais, dar o melhor no enterro, no seu falecimento, por honra aos seus pais. Os sacerdotes podiam ser separados disso aí, ser dispensados disso aí. Os nazireus, sim, também, né? Mas a consagração para estar na presença do Senhor tinha que nos livrar de tudo aquilo que podia nos contaminar, né? E nós temos que pensar naquilo que nos faz
afastar da presença do Senhor, aquilo que nos faz não estar na presença do Senhor. O mundo vive hoje situações que as pessoas se afastam do Senhor e têm alegria de estar vivenciando essas coisas, porque afastam eles da presença do Senhor. Prioridade nós devemos dar para aquilo que nos leva para a presença do Senhor, de estar sempre na presença do Senhor. Nada nesta vida, nada nessa vida que nos leve para longe do Senhor deve fazer parte do nosso viver. Nós temos que priorizar, estar sempre na sua presença. Nós temos que priorizar, viver sempre na presença do Senhor. E não permitir que nenhuma outra coisa venha nos tirar dessa presença, da presença do Senhor. Terceiro e último, a falta de dedicação também nos impede de estar na presença do Senhor. A falta de dedicação, versículos 61, 62. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro eu voltar e me despedir da minha família. Deixa primeiro eu voltar e me despedir da minha família. Jesus, porém, respondeu: ninguém põe a mão no arado e olha para trás, é digno ou apto do reino de Deus. Esse outro ponto aqui, essa terceira conversa que só Lucas tem, também traz um outro entendimento errado, que nessa interpretação errônea também tem o seu fundo de verdade. Que muitos já pregaram assim, eu também já preguei assim, mas a finalidade, a profundidade desse texto fala muito mais importante para nós. Nós entendemos que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, volta daquilo que começou a fazer, é apto, é digno de estar. Muitos se decidem estar na presença do Senhor e depois resolvem retroceder, voltar para trás. Nós temos esse entendimento quando nós lemos aqui. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, nós temos esse entendimento de pensar que uma decisão que nós tomamos, agora nós voltamos para trás. Esse entendimento, esse pensar, ele não é errado. É uma verdade. Muitos que já se decidiram pelo Senhor, talvez precipitadamente, ou talvez não priorizando o seu viver, aquilo que vive, resolveram voltar para trás. Esse entendimento equivocado nos fala essa verdade, e é verdade. Muitos já se desviaram, muitos estão longe da presença do Senhor, mas esse texto fala algo mais profundo. Ele diz: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Quem aqui já arou terra aqui? Levante a mão. Quem já arou terra aqui? Qual é o entendimento aqui? Naquele tempo, o arado, ele vai rasgando a terra. Ele vai rasgando a terra. O homem, por si só, não tem condições de empurrar o arado ou puxar o arado para que vá rasgando a terra, como ela tem que ficar para que haja plantação, tratamento, para que ela venha a ficar apta para a plantação. Então, o que tinha acontecido? Esse arado era amarrado a uma junta de bois. Aqui no texto, 2 bois. E o homem segura aqui, naquilo que vai guiar o arado, com a mão esquerda, ele segura aqui naquilo que vai guiar o arado. Tá? O arado fica aqui atrás, aqui. E o homem vai segurar com a mão esquerda aqui no arado, aqui, e com a mão direita vai guiar os bois. Imagine só a situação. Os bois, de repente, podem seguir para um lado, pode ir para o outro lado, e vai sair
do propósito da onde ele quer arar. Então, ele tem que guiar com a mão direita os bois, e com a esquerda aqui, ele está guiando o arado. Ele não pode se distrair para sair do propósito. Então, o que Jesus está falando é o seguinte: aquele que põe a mão no arado, para guiar aqui o arado e com a outra guiar os bois, não pode se desviar, porque senão não é apto do reino de Deus. Ou seja, aquilo que o Senhor quer para nós não vai cumprir o seu propósito, porque nós estamos distraídos com outras coisas. Nós não estamos aqui dedicados naquele propósito. A falta de dedicação nos impede de estar na presença do Senhor. Então, uma vez que eu pego aqui na mão do arado, eu não posso olhar para os outros lados, porque senão eu não vou cumprir o propósito. E a bem da verdade, amados, quando nós estamos aqui a ouvir a palavra do Senhor, se a gente se distrair com algo, alguém que faz uma agitação do nosso lado, alguma coisa que acontece que nos tira do foco da mensagem, de repente a gente perde uma palavra que seria importante para nós. De repente nós estamos aqui, sentados aqui ouvindo essa mensagem, mas muitos estão com a cabeça lá fora, com o pensamento lá fora, preocupados com algo. Não estão dedicados em ouvir a palavra. Muitos estão dedicados para outros fins, e não esses, de seguir, de estar na presença de Jesus, de estar na presença do Senhor. Muitos estão dedicados em algo que pode impedir de estar na presença de Jesus, e pela falta de dedicação, não tem um coração voltado para a oração. Quando nós estamos carregados de uma situação que toma conta do nosso ser, nós perdemos o rumo da coisa. Nós não temos aquela dedicação, concentração para nós nos colocarmos na presença de Jesus e orarmos para Ele, dedicados no propósito que nós queremos. Quando nós não temos dedicação, nem meditar na palavra do Senhor nós conseguimos. Eu não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu várias vezes, de algo estar pesando na minha mente, na minha consciência, e eu quero me dedicar na leitura, e eu começo a ler um ponto, quando eu vejo, eu parei, já estou pensando naquilo que está pesando na minha consciência. E eu já rodei até 2 páginas, mas não sei nem o que foi que eu li. Aí eu volto de novo, quando eu me deparo, estou lá de novo, pensando na mesma coisa. A falta de dedicação nos impede de estar na presença do Senhor. E, de repente, nós aqui, hoje, estamos cheios de coisas e de situações, vivendo situações que nos impedem de dedicar o nosso momento, a nossa vida, só para Jesus. E nós não vamos, dessa forma, desfrutar do que o Senhor quer para nós. Nós não vamos nos dedicar de maneira nenhuma de ouvir e nos deleitar na palavra do Senhor, porque nós não estamos dedicados a Ele, nós não estamos voltados para Ele. E nós temos que pensar nisso tudo que o Senhor nos fala aqui, para saber o que está acontecendo no nosso viver. Porque nós precisamos do favor do Senhor, nós precisamos do cuidado do Senhor, nós precisamos do amparo do Senhor. É na presença do Senhor que nós vamos conseguir a graça
e a misericórdia para que nós possamos estar ali sustentados diante de toda e qualquer situação. Hoje de manhã nós falávamos a esse entendimento, falando da oração, da persistência na oração. E às vezes, com muita facilidade, a gente deixa de orar por alguma coisa que está acontecendo no nosso viver que é maior, a prioridade é maior. Nós não estamos dedicados. E se não houver dedicação, não tem como ouvir a voz do Senhor. Estudos, teólogos, pastores, meditações, nos dizem que o nosso momento com o Senhor tem que ser para que nós venhamos a sentir a presença do Senhor. E essa presença vem encher o nosso viver, para nos dar força e alegria para sustentar e enfrentar o dia todo com vitória. Mas se eu acordo atordoado, e se eu não tenho meu momento de dedicação ao Senhor, se eu não priorizo Ele na minha vida, se eu não me separo, meu melhor momento é na madrugada, no silêncio. Aonde eu vou ouvir a voz do Senhor. E eu vou ler e meditar a palavra do Senhor, e vou meditar o que é que aquela palavra quer me dizer. E de repente a palavra dele pode ser uma palavra que não venha agradar. Uma palavra de confronto, uma palavra de exortação, uma palavra que venha me chamar a atenção, tu não estás vivendo isso. E eu tenho que ser confrontado, e eu tenho que mudar conforme a vontade do Senhor, porque nessa presença, Ele vai me levar para lugares, para pastos verdejantes, para as águas tranquilas, e eu vou provar do melhor do Senhor. Então, é sendo confrontado pela palavra que eu vou desfrutar do melhor do Senhor. Mas se eu não tiver dedicado, se eu não priorizar isso no meu viver, não tem como. O que eu sinto e o que nós vivemos hoje, os nossos temores e aquilo que nos faz impedir de estar na presença do Senhor, nós temos que buscar um entendimento do que está acontecendo que nos faz não estar na presença do Senhor. Eu tenho certeza que aqui não tem pessoas que estão enganadas ou iludidas ou tomaram uma decisão precipitadamente, achando que o Senhor vai te dar uma casa e um carro. Mas eu quero te dizer que aqui o Senhor Jesus vai te dar a salvação, o perdão dos teus pecados, e vai te levar para a vida eterna no nome de Jesus. Nada que você almeje nessa vida aqui tem mais valor, é melhor do que a vida que o Senhor tem para nós. Então nós não podemos nos enganar nisso aí, tá? Nós não podemos nos enganar. Eu sei que tem aqueles, porque eu já pedi para o Senhor bens materiais, já pedi, Senhor, eu quero uma casa, Senhor, eu quero, algum bem material, por que não? Mas o Senhor vai me dar sabedoria para usar aquilo que eu tenho, e com certeza, no nome de Jesus, conforme a minha dedicação, conforme a minha prioridade, eu vou conseguir no nome de Jesus. Mas a maior alegria, e eu não posso ser enganado, é que hoje o Senhor quer nos tratar com a sua palavra para dizer, olha, o teu pecado impede de estar na minha presença, mas eu, com o meu sangue
poderoso e precioso, eu te perdoo no nome de Jesus. E nós temos a vida eterna com Ele. Mas diante disso, eu tenho que priorizar Ele no meu viver. E nada na vida que me leva para longe do Senhor, me impede de estar na presença dEle, tem que fazer parte da minha vida. Eu tenho que priorizar o Senhor. Priorizar o Senhor. E priorizar o Senhor é dizer que Ele é mais importante que todas as coisas. Eu não posso trocar esse momento aqui por outra coisa qualquer. Porque é aqui que eu vou ser edificado no nome de Jesus. E me dedicar a Ele totalmente. E eu vou entender o seu propósito. E eu vou me alegrar no nome de Jesus. Eu queria que você meditasse. O que é que pode, de repente, estar te impedindo de estar na presença de Jesus? Alguma tristeza? O teu emocional talvez esteja abalado e você não consiga se concentrar na presença do Senhor? Eu quero te dizer que o nosso Deus, Todo-Poderoso, Ele faz infinitamente mais por nós do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. A presença do Senhor não pode ser um peso na nossa vida, mas nós temos que entender que Ele traz o alívio para o nosso viver, a alegria e a paz. Estou de bem? Presença do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por aquilo que Tu tens me proporcionado. Mantém, Senhor, no meu viver essa alegria, Senhor, no nome de Jesus. Mantém, Senhor, meus celeiros, a minha despensa cheia, Pai, no nome de Jesus. Me dá sabedoria, Pai, no nome de Jesus, para manter essa alegria na minha família. Senhor, obrigado, Pai, pelo Teu cuidado, pelo Teu favor. Obrigado, Senhor, pela Tua mão poderosa que traz a proteção para o meu viver. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso que faz muito mais por mim, Senhor. Obrigado, Senhor. Está difícil? Está ruim? Está enfrentando situação difícil? É enfermidade? É um problema na família? É um problema outro qualquer? Não deixa isso te impedir de vir na presença do Senhor, mas eu quero te dizer que é na presença do Senhor que Ele vai te dar sabedoria para passar por cima disso tudo, no nome de Jesus. Jesus não tem que ser um peso para você. Jesus é aquele que te liberta, Jesus é aquele que traz para você a alegria, Jesus é aquele que traz para você a paz. Mas é na presença dEle que tu vais conseguir isso aí. Então chega aqui, abre o teu coração e diz assim: Senhor, Tu conhece o meu viver, Senhor. Tu sabe do que eu estou passando, eu preciso do Teu cuidado, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Perdoa o meu pecado, perdoa o meu viver, perdoa a minha falta de fé, perdoa, Senhor, quando eu pouco te busco, Senhor, e não tenho concentração para ler a Tua palavra, eu não tenho tempo para orar, Senhor, mas me renova, me restaura, Senhor, para que eu possa estar na Tua presença e sentir o quão bom é, Senhor, desfrutar do Teu cuidado, do Teu favor, no nome de Jesus. Te dedica na presença do Senhor. Não permite que nada possa te levar para longe. Prioriza o Senhor. Não troca a presença dEle por outra coisa qualquer. Eu tenho certeza que tu vais te alegrar no nome de Jesus.